Fala pessoal, estamos de volta com mais um react aqui no canal e desta vez para assistirmos aqui um vídeo sobre a criação da Champions League do canal Que Jogo Foi Esse? Vamos entender aí como que foram as fundações da liga mais valiosa do mundo, né? A liga de futebol mais valiosa do mundo, a Champions League. A liga não, né? O campeonato, a Copa, né? Mais valiosa do mundo, não sei como competição mais valiosa do futebol, né, de clubes. Então vamos aí entender como é que foi isso, como é que um jogo entre Wolverhampton e Honvéd em 1954 deu origem aí a essa competição de clubes. Lembrando que a Libertadores, né, a ideia da Libertadores surgiu até antes da ideia da Liga dos Campeões, né? Mas enfim, queria pedir para vocês também deixarem aí o like no vídeo, comentarem se vocês gostaram, se vocês não gostaram, o que vocês querem que a gente assista aqui e também se inscreverem. Muito importante se inscrever, é só apertar ali um botãozinho para se inscrever, um botãozinho para dar o like, tranquilo, não vai cair o seu dedo, né? Agora dá até para se inscrever pela TV, descobri que se você aperta ali, eu acho que para cima na TV, para ir para cima, você já consegue se inscrever no canal, então ficou fácil, mais fácil ainda para você conseguir se inscrever aqui e acompanhar todos os nossos conteúdos. E sem mais delongas, vamos assistir aqui o vídeo do canal Que Jogo Foi Esse? Uma partida amistosa entre um time da Inglaterra e um time da Hungria mudou a história do futebol europeu e motivou a criação da Champions League. Fica aí que eu já te conto que jogo foi esse. A Champions League, ou a Liga dos Campeões da UEFA, é o maior torneio de clubes do mundo. O campeonato reúne os maiores jogadores do planeta, o mundo todo para assistir os jogos, o faturamento com direitos de transmissão sempre bate recordes. Enfim, você concorde ou não, é o maior campeonato de clubes do mundo. Tudo bem que a UEFA tá lutando para diminuir o prestígio do campeonato com essa nova fórmula que eles inventaram esse ano, pontos corridos, enfim, mas isso é... Mas é péssimo, com certeza péssimo. Só os detentores dos direitos que gostam desse novo formato da Champions, que ficam tentando exaltar aí para falar bem, para puxar saco. Mas é horroroso esse formato essa fase de liga aí, que tem um monte de jogo que não vale nada. Horrível, realmente caberia aí bons minutos de reclamação. Assunto para outro vídeo. O fato é que hoje o torneio tem uma importância absurda, mas tudo começou bem antes, lá na década de 1950. Nessa época, as seleções europeias já dominavam o futebol e a prova disso foi a Copa do Mundo de 1954. A Alemanha Ocidental e Hungria fizeram a final da Copa de 54 numa partida emocionante que chegou a virar até filme. Eu conto mais detalhes sobre isso num vídeo especial sobre a Copa de 54. Vou deixar o link aqui na descrição e também Tem também um podcast que eu fiz com alguns amigos, o Beijando a Viúva, se eu lembrar, vou deixar o link, que a gente falou sobre a Copa de 54, sobre como se formou essa seleção húngara de 54, do Puskás, e por isso que o futebol húngaro teve essa influência, né? Por isso que esse jogo entre um time inglês e um time húngaro, que hoje não é, você não consideraria muito, valeu tanto, né? Porque também tem essa coisa da Inglaterra ser o país que, como criaram o futebol, eles pensam que eles são sempre à frente, né? Mas eles não ganharam quase nada como seleção, né? Só como clubes. Mas é uma história legal da Copa de 54, como a Hungria dominou quase a competição inteira e aí chegou na final e acabou perdendo para a Alemanha, assim, né, de forma até surpreendente, digamos assim, não que a Alemanha fosse uma seleção ruim, mas foi surpreendente porque, né, a Hungria estava amassando os adversários naquela Copa e acho que, se eu não estou enganado, chegou até a ganhar da Alemanha na primeira fase, né? aqui no card. Mesmo ficando com o vice-campeonato da Copa de 54, a Hungria era considerada uma das melhores, ou se não a melhor seleção do mundo, contando em seu elenco com o craque Puskás, que fez história na seleção húngara, atingindo a marca absurda de 84 gols em 85 jogos, Bizarro. quase um gol por jogo. Inclusive, por conta da genialidade em campo, a FIFA homenageou o Puskás, criando em 2009 o Prêmio Puskás, que premia o gol mais bonito da temporada. Além do vice da Copa
Copa de 54, o Puskás também ajudou a Hungria a conquistar a medalha de ouro nas Olimpíadas de Helsinki em 1952. Ou seja, a Hungria era o time a ser batido na época e a Inglaterra, que mantinha uma soberba e ignorava a Copa do Mundo, começou a se incomodar com a Hungria. Nas primeiras Copas, em 30, 34 e 38, a Inglaterra não participou sob a justificativa de que a Copa do Mundo não valia nada, o torneio não tinha nenhuma importância e só o que importava no futebol era o campeonato inglês. Então não fazia sentido tirar os jogadores do campeonato inglês para levar para outro lado do mundo para disputar uma Copa. Mas na Copa de 50 no Brasil, os ingleses perceberam que não teria jeito. A Copa do Mundo começava a ganhar cada vez mais prestígio e mais atenção do público e da imprensa, então não fazia sentido os ingleses, os inventores do futebol, ficarem fora do torneio. Mas chegando na Copa, eles perceberam que o negócio não ia ser tão fácil assim. Numa campanha vergonhosa, a Inglaterra ganhou apenas um dos seus 3 jogos. Uma das derrotas foi para os Estados Unidos, que chegou na Copa com uma seleção praticamente amadora. Amadora não é brincadeira, assim, uma coisa, um nível baixíssimo. Se hoje a gente fala um amador pensando, né, que é um nível abaixo, mas que ainda está, né, preparado e tal, tem alguma, dependendo da onde é esse time amador, né? Agora, essa época ali, dos anos 50, o amador era, né, era muita diferença e a Inglaterra conseguiu essa façanha aí na sua primeira Copa de perder para os Estados Unidos. Então, o nariz empinado da Inglaterra foi baixado rápido. Na seleção dos Estados Unidos, um jogador era carteiro, o outro era agente funerário, o outro era pintor, enfim, Olha. A seleção era praticamente formada só de jogadores amadores. Para tentar recuperar a moral do futebol inglês, a Federação Inglesa de Futebol decidiu marcar um amistoso contra a Hungria para ver se a Hungria era tudo isso mesmo. A partida, que ficou conhecida como o Jogo do Século, foi disputada em 25 de novembro de 1953, no icônico estádio de Wembley, em Londres. Mais de 100 mil pessoas nas arquibancadas acompanharam uma partida bastante movimentada e uma seleção húngara inspirada. Logo aos 45 segundos de jogo, a Hungria já abriu o placar com um gol do Hidegkuti. A Inglaterra empatou com o Jack Sewell aos 13 minutos, e a Hungria passou à frente do placar novamente 7 minutos depois, com um passe do Puskás sentado para mais um gol do Hidegkuti. O Puskás fez o terceiro da Hungria, driblando o zagueiro inglês com genialidade e mandando para o fundo da rede num golaço daqueles que marcaram época. Aliás, o próprio Puskás disse em entrevista que esse foi o gol mais bonito da sua carreira. O Puskás ainda fez o 4º gol, desviando a bola numa cobrança de falta da Hungria. Antes do primeiro tempo acabar, o Mortensen descontou para a Inglaterra. A partida foi para o intervalo com um placar já elástico, 4 para a Hungria e 2 para a Inglaterra. No segundo tempo, a Hungria partiu para o ataque para resolver o jogo. Aos 5 minutos, um gol de fora da área do Bosz, e aos 8 minutos, mais um gol do Hidegkuti. Hungria 6-2. 4 minutos depois, o goleiro da Hungria, o Grosics, derrubou o jogador inglês na área e o árbitro marcou o pênalti. O Ramsey foi para a cobrança e marcou o terceiro gol inglês. Mas daí em diante, a Hungria tirou o pé e o placar acabou sendo esse até o final. Hungria 6, Inglaterra 3. Baita chocolate. Depois dessa sacolada, a Inglaterra achou que seria uma boa ideia marcar um segundo amistoso contra a Hungria. Afinal, essa primeira goleada poderia ter sido somente um acidente de percurso. Para piorar para a seleção inglesa, o segundo amistoso seria jogado em Budapeste, capital da Hungria. A seleção inglesa chegou a Budapeste de avião, coisa rara lá na década de 50. Antes da partida rolou até um passeio por Budapeste para tentar tirar o nervosismo dos jogadores, que já estavam prevendo uma nova derrota para a Hungria. O segundo amistoso entre Inglaterra e Hungria rolou no dia 23 de maio de 1954, no Nep Stadium, que em português significa Estádio do Povo. O Nep Stadium, inclusive, foi renomeado para Estádio Ferenc Puskás em 2002. Nesse segundo amistoso contra a Inglaterra, o Puskás estava novamente inspirado e marcou 2 vezes na goleada da Hungria por 7-1. A derrota por 7-1 Todo dia um 7-1 diferente, né? Já desde os anos 50 aí isso acontecendo. Não é novo de 2014, pessoal. Maior derrota da seleção inglesa até os dias de hoje. E depois da segunda goleada sofrida, a Inglaterra começou a aceitar que eles não eram os melhores do mundo e que tinha gente jogando um futebol muito melhor que o deles. A segunda derrota também serviu para mostrar aos ingleses que eles precisavam buscar avanços nos treinamentos e na tática do futebol,
coisa que os húngaros já vinham fazendo há muito tempo. Nas duas goleadas sobre a Inglaterra, a seleção da Hungria era formada praticamente por jogadores do Honvéd, time que era apoiado pelo exército húngaro. Entre 1949 e 1955, o Honvéd venceu 5 edições do campeonato húngaro, com o Puskás sendo artilheiro da competição em 3 edições. E a raiva dos ingleses pelas duas derrotas, Antes de continuar, até o futebol húngaro influenciou muito, assim, taticamente. Tinha o esquema WM, que eles chamavam, que era uma formação, eu não lembro se era um 4-2-3, 4-2-4, só que o segredo era a movimentação, né, dos jogadores para que aquela movimentação atrapalhasse os marcadores e isso facilitasse pro jogo. Tinha um falso 9, tinha toda assim uma mentalidade muito avançada do que era a tática no futebol, e isso mostrou para os ingleses que não era só o nome, não era só o jogo bruto deles ali que vencia, né? Eles ensinaram o que era o futebol da época para a Inglaterra através da tática, né? Através da preparação, através dessa combinação do talento com o tático. Então, por isso esses placares aí que a Hungria aplicou, né? E até isso influenciou até a seleção brasileira depois, com um treinador que chegou a vir para o Brasil e tal, e acabou também fazendo com que o Brasil tivesse um estilo de jogo mais ousado, digamos assim, e que deu resultado também para a seleção brasileira. As goleadas sofridas não tinha passado totalmente, então um dirigente inglês teve uma ótima ideia. Já que a seleção da Hungria e o Honvéd eram praticamente o mesmo time, eles poderiam chamar o Honvéd para um amistoso contra o campeão inglês, e aí a história seria passada limpo. Se o campeão inglês perdesse para o Honvéd, eles finalmente aceitariam que a Hungria era melhor que eles. O Honvéd então aceitou o convite e o jogo amistoso marcaria o confronto entre o Honvéd e o Wolverhampton, time campeão inglês da temporada de 53-54. Dessa vez, o jogo seria realizado no estádio... Esse escudo aqui, né, do Wolverhampton, diferentaço. Caraca. Hoje nada a ver. Da temporada de 53-54. Dessa vez, o jogo seria realizado no estádio Molineux, na cidade de Wolverhampton. A partida foi marcada para o dia 13 de dezembro de 1954. Nessa data, o campeonato húngaro já tinha acabado e o campeão, claro, foi o Honvéd. O campeonato inglês estava rolando e o Wolverhampton, campeão de 53-54, defendia o título e liderava o campeonato da temporada 54-55. Além disso, o Wolverhampton vinha de uma série de vitórias em jogos amistosos. Venceu a seleção da África do Sul, o Celtic da Escócia, o Racing da Argentina, goleou o Maccabi Tel Aviv de Israel por 10-0 e o Spartak Moscou por 4-0. Os ingleses estavam atropelando todo mundo e o próximo da lista seria o Honvéd, que jogava tranquilo e já se preparava para enfiar uma nova goleada nos ingleses. A partida entre Wolverhampton e Honvéd foi jogada à noite, sob os holofotes recém-instalados do estádio Molineux e com transmissão ao vivo da BBC para toda a Inglaterra. Não é possível reparar pelas imagens em preto e branco, mas o Wolverhampton jogava com um uniforme na cor dourada. A cor foi uma sugestão do técnico Stanley Collins após a instalação dos refletores no estádio Molineux para que o uniforme refletisse a luz e os jogadores parecessem iluminados em campo. Nossa. Inclusive, em 2024, o Wolverhampton lançou uma camisa comemorativa aos 70 anos dessa partida contra o Honvéd na cor dourada. Belíssima camisa, por sinal. O Honvéd contava com força máxima, exceto pela ausência do goleiro Grosics, que tinha sido afastado do time por suspeita de espionagem e traição contra o governo comunista da Hungria. Aos 10 minutos de jogo, o Puskás cruzou para a área para o Kocsis marcar de cabeça. 1-0 Honvéd. Aos 14, passe na medida do Kocsis para o Makos marcar o segundo gol do Honvéd. E o time húngaro ainda quase marcou o terceiro nessa defesaça do goleiro inglês Bert Williams. O jogo foi para o intervalo com um placar de 2-0 para o Honvéd. Durante o intervalo, a comissão técnica do Wolverhampton pediu para os funcionários do estádio molharem a grama para tentar diminuir a qualidade técnica e os passes dos jogadores do Honvéd. Já tinha chovido bastante no dia anterior à partida e o gramado, que já estava molhado, ficou totalmente encharcado. A tática tentava copiar o que aconteceu na final da Copa de 54, quando a Alemanha venceu a Hungria, também num gramado bastante encharcado. Com o campo
mais parecendo um pasto, no segundo tempo, aos 4 minutos, o árbitro marcou um pênalti bem esquisito pro Wolverhampton, que sinceramente eu não entendi até agora o motivo da marcação. Nossa, nada a Comenta aí ver, embaixo né? se você viu algo que eu não vi ou se você também não entendeu nada. O Hancock foi pra cobrança e marcou o primeiro gol inglês. O Swinburne marcou de cabeça aos 31, empatando o jogo. E 2 minutos depois, o mesmo Swinburne marcou o terceiro gol do Wolverhampton, fechando o placar da partida. Wolverhampton 3, Honved 2. Os ingleses finalmente superavam os húngaros e se autodeclaravam campeões do mundo, como um jornal inglês estampou no Cara, dia seguinte. nossa, olha como se acham, né? Impressionante. Os caras falam que são os campeões do mundo, roubando os húngaros com gramado ainda. Partida. Salve os Wolves, agora campeões do mundo. A frase também foi dita pelo técnico do Wolverhampton, o Stanley Cullis, logo após o jogo, auto-intitulando seu time como campeão do mundo. Porém, muitos jornalistas, principalmente de fora da Inglaterra, começaram a contestar a afirmação de que o Wolverhampton seria campeão do mundo, já que o time tinha vencido um dos melhores times do mundo, mas só essa vitória não poderia credenciar o time ao título de campeão do mundo. Um dos principais críticos foi o jornalista Gabriel Hanot, do jornal francês L'Équipe, que escreveu: "Antes de declararmos que o Wolverhampton é invencível, deixe-os ir para Moscou e Budapeste. E a outros clubes de renome internacional, Milan e Real Madrid, para citar apenas 2. A discussão em torno da partida, somada ao fato de até aquele momento não existir um campeonato regular que reunisse times de países diferentes, motivou a realização de um congresso da UEFA, a Federação de Futebol Europeia, para discutir o assunto. A alta cúpula da UEFA se reuniu em março de 1955, 3 meses depois do amistoso entre Wolverhampton e Honved. E ali ficou oficializada a criação do Campeonato Europeu de Clubes, que ao longo dos anos se tornaria a famosa Champions League. A competição começou ainda no ano de 55, com os primeiros jogos sendo realizados em setembro daquele ano. A Champions League da época levava a sério o nome de Liga dos Campeões da Europa e só reunia os campeões de cada país. A competição, inclusive, tinha... É curioso isso que ele está falando, porque era uma competição muito diferente e por muito tempo foi mata-mata, né? Então o time poderia ser, por exemplo, o Wolverhampton foi campeão inglês, chega lá no primeiro jogo, pega uma pedreira, perde eliminado e já era, né? Não tinha recuperação disso, era só mata-mata, era só os campeões das principais ligas europeias que jogavam. E isso também acabava beneficiando que surgisse alguma mais zebras, né? Porque o time às vezes pegava uma chave um pouco mais fácil, alguma coisa assim, e conseguia ir mais longe, né? E também acabava, né, facilitando aí para para loucuras acontecerem no jogo. Mas é diferente mesmo como acontecia. E o peso que hoje a Liga Europa, né, a Copa da UEFA, tinha, era maior ainda, né? Porque como só os campeões jogavam, então os vices ali, segundo, terceiro lugar, não sei quantos que jogavam ali a Copa da UEFA, mas eles, né, eram equipes fortes também, né? Tinham várias equipes muito fortes, né? Então, você ser campeão da Copa da UEFA também tinha um peso maior por causa disso, porque só os campeões jogavam e aí deixava muita gente boa de fora, né? Mesmo o próprio Ronaldo foi campeão da Copa da UEFA com a Inter e acabou não conseguindo ser campeão da Champions depois quando foi pro Real Madrid, né? Então ele ganhou um título que tinha um peso maior na época, mas não ganhou o principal porque, né, lógico que já era já era no formato Champions, né? Mas ainda assim tinha uma validade maior aí da Copa da UEFA quando ele jogava na Inter. Tinha o nome de Taça dos Clubes Campeões Europeus e só foi ganhar o nome de Champions League anos depois. Por reunir somente os campeões, o Wolverhampton não participou da primeira Champions League da história, já que foi o vice-campeão inglês na temporada 54-55. O campeão foi o Chelsea, que também não participou da primeira edição da Champions League, depois de ser barrado pela Federação Inglesa, que continuava com aquela soberba de achar que o único campeonato que realmente importava era o campeonato inglês. Os times ingleses Que só babacas. participaram da segunda edição em diante, com o primeiro representante inglês sendo o Manchester United, na Champions League de 56-57. O Wolverhampton ainda foi campeão inglês mais 2 vezes,
vezes, em 57 e 58 e 58 e 59. Nas duas ocasiões, o time jogou a Champions League no ano seguinte. Em 58 e 59, foi eliminado ainda na primeira fase pelo Schalke 04. E em 59 e 60 foi eliminado pelo Barcelona nas quartas de final. Já o Honvéd nunca teve muito sucesso nas competições europeias, participando algumas vezes da Champions League e da Europa League, mas quase sempre sendo eliminado ainda nas fases iniciais. O último título do Honvéd no campeonato húngaro aconteceu em 2017 e atualmente o time é o quarto maior campeão da Hungria, com 14 títulos conquistados. Agora eu quero saber de você. Você sabia que a Champions League nasceu por conta de um amistoso? Comenta aqui embaixo e aproveita também para sugerir outros temas de vídeo. Bom, é isso. É legal ver, né, como as competições surgiram. A gente tem tanto a Champions no nosso imaginário, né, que nem imagina que começou com um amistoso, né, começou com uma coisa meio aleatória. E pelo menos o Wolverhampton não pediu para a FIFA para ser campeão mundial, ser considerado campeão mundial, né? Enfim, mas é legal saber da história do futebol, saber dessas coisas e né, ter um vídeo dinâmico assim para a gente assistir é melhor ainda. Então é isso. Queria agradecer a vocês aí que assistiram o vídeo até o final. Pedir para vocês se inscreverem, para vocês compartilharem também o vídeo se vocês gostaram e também comentarem aí o que vocês acharam, o que vocês querem que a gente acompanhe aqui no canal. Beleza, pessoal? Valeu, falou!